isso aí, galerinha do programa Ministrar. Hoje estou novamente com vocês aqui no estúdio, fazendo um bate-papo gostoso com vocês aí de casa que está nos acompanhando. E hoje, com enorme prazer, está aqui do meu lado o pastor Osvaldo, que é aí o pastor da Igreja Evangélica Água Viva. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa igreja que está aí há muitos anos em Pouso Alegre. E essa semana aí, semana que vem, vai ter uma linda comemoração aí de 10 anos de pastoreio, né, pastor? É isso mesmo, são 10 anos de pastoreio. A Igreja Água Viva já há 18 anos na cidade, completa 18 anos nesse ano. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito bom. E é bacana, né? Falar da Igreja Água Viva, para mim, assim, é relembrar a minha infância, né? Que eu falo assim, a primeira igreja que acolheu a minha família, a primeira igreja que nós frequentamos evangélicas aqui em Pouso Alegre há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, foi Água Viva. Eu tinha aí 13, 14 anos por aí, e foi a igreja onde eu, minha mãe e meus irmãos começamos a frequentar. Meu irmão mais novo usava fralda ainda, e foi uma igreja que a gente aprendeu, cresceu, conheceu o evangelho. Foi lá onde tive uma fase da adolescência aí com o pessoal de lá, tive uns probleminhas aí numa fase meio complicada, mas aquela palavra que fala, né, ensina a sua criança o caminho que deve andar, né, mesmo que ele saia um pouco dali, ele sabe da verdade, né? Eu falo assim, eu aprendi o evangelho ali, conheci Jesus naquela igreja, o Bispo Maurício, que é aí o fundador da Água Viva, que fez o meu casamento, e a Água Viva é uma igreja que está muito no meu coração. E compartilha com o pessoal aí, pastor, um pouquinho da história da Igreja Evangélica Água Viva aqui em Pouso Alegre. A Igreja Evangélica Água Viva é exatamente isso que você acabou de dizer. A tua história, ela reflete exatamente o papel dela aqui na cidade. A gente anda pela cidade de Pouso Alegre e muitas igrejas hoje na cidade, você vê um pouquinho da Água Viva em todas elas. É verdade, gente. Eu tenho andado em muitas igrejas em Pouso Alegre, eu sempre conto, nossa, conheci fulano lá na Água Viva. A gente costuma dizer lá na igreja que a Igreja Água Viva é o grande celeiro, né? Formadores não só de pessoas que conhecem a Jesus, mas a Igreja Evangélica Água Viva, ela tem essa característica. Ela é uma igreja formadora de homens e mulheres que servem a Cristo Jesus. E é uma igreja que eu me recordo muito, isso há 15 anos atrás, o evangelho ainda não era tão avivado como é hoje em dia. E a Água Viva foi uma das primeiras igrejas em Pouso Alegre mesmo, tão avivada, uma igreja que acolhia tantos jovens, né, como hoje. Hoje é normal uma igreja ter tantos jovens, tantas atividades. Só que há 15 anos atrás não era tão normal. E a Água Viva sempre teve um histórico muito bacana com jovens. É verdade, né? É verdade. Ela é o DNA da igreja, né? O DNA da igreja é formar jovens e outra característica muito forte nossa lá é festividade. É uma igreja que é festa. Mas é sempre festa. E isso é bom, porque eu falo muito isso. Falta isso para os jovens. Muitas das vezes a gente vê os jovens em balada, isso, aquilo, a gente pergunta por quê. Você, mas a igreja não tem nada. Eu quero sair. Jovem precisa gastar energia. E eu falo assim, são 18 anos aí de história, porque a igreja onde tem jovem é uma igreja viva sempre, né? É inevitável, né? É o perfil do jovem, né? Nós temos, obviamente, todas as faixas etárias lá na igreja, né? Mas a Igreja Água Viva, ela tem essa característica de viver um tempo de festa sempre. A Igreja Água Viva nasceu aqui em Pouso Alegre mesmo, há 18 anos atrás. O Bispo Maurício, ele veio de São Paulo para cá e trouxe o Ministério Renascer em Cristo, onde permaneceram em união durante 2 ou 3 anos, eu não me lembro exatamente o tempo, mas logo em seguida nasceu o Ministério Água Viva. Houve um rompimento na paz, na bênção entre a Renascer em Cristo e o Bispo Maurício, e o Bispo Maurício entendeu que era tempo dele fundar um ministério local, um ministério daqui, né? E aí surgiu a Igreja
surgiu no coração de Deus, obviamente. Deus colocou isso no coração do bispo Maurício e nasceu a Igreja Água Viva aqui em Pouso Alegre, há 18 anos atrás. Hoje nós somos 3 igrejas. Uma em São Paulo, no bairro de Pinheiros, onde o bispo Maurício está à frente. Nós temos uma outra igreja em Machado, uma cidade a 70 quilômetros daqui, quase todos conhecem. E a sede que é aqui em Pouso Alegre, onde eu estou como pastor há 10 anos. Estou pastoreando essa igreja há 10 anos. Eu estou em Pouso Alegre há 15 anos e como pastor dela há 10 anos. Bacana, até a igreja também de Machado, eu tive oportunidade também de conhecer. A gente já chegou em algumas ministrações lá em Machado. E é bonito ver isso, né, pastor? A gente vê uma história de tantos anos. E o interessante é que a Água Viva começou numa visão, né, e caminha nessa visão até hoje. Então, sim, qual é, então, passa para o pessoal assim, a visão real mesmo da Igreja Evangélica Água Viva, porque foi é uma receita que até hoje dá resultado, né? Sim. A Bíblia Sagrada, ela nos fornece muitas visões, né? Acho que a igreja que foge da visão bíblica, ela tende a falir, a fechar, a não existir mais, porque ela foge do padrão. Mas de tudo aquilo que a Bíblia nos dá como visão, nós nos apoiamos em 3 pontos principais, que é o amor, a santidade e o estudo da palavra. Então, dentre todas as coisas que a Bíblia nos dá como segmento, estes 3 são os principais. É nisso que nós praticamos ser igreja. Somos cristãos, mas como igreja a gente se apoia muito no amor, na santidade e no estudo da palavra. No amor, porque entendemos que é a base de todas as coisas. Deus, quando amou o mundo, Ele não só disse: eu amo o mundo, por isso eu vou mandar meu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus foi prática. O amor de Deus foi algo que Ele fez, e nós entendemos isso e procuramos fazer igual a Deus. Nós transformamos o amor não só em palavras, nós transformamos o amor em atitude. E é interessante, até a gente conversou sobre isso no programa de segunda, né? A necessidade que hoje o povo em geral no mundo necessita desse amor, né? O quanto eles têm buscado isso, sim, né? E infelizmente, como tem se esfriado, hoje a gente vê a mídia aí, Facebook, WhatsApp, tem tirado um pouco desse amor entre as pessoas, né? Porque a comunicação entre eles é só através de uma máquina, onde está ali a atitude, a troca de amor, né? Com certeza. E o bom, a igreja, ela proporciona isso, né? Sem dúvida. Porque a gente assiste a muitas pessoas falarem de amor, declararem o amor. Mas a maior religião do mundo é o cristianismo ainda, né? E há de ser. Se todo cristão do mundo amasse em atitude, nós não estaríamos assistindo ao que a gente assiste hoje nas televisões, né? Então, o que nós precisamos como cristãos é colocar o amor em atitude, transformar o amor de palavra, de sentimento, porque eu entendo que todo mundo nasce com um sentimento de amor. Isso é algo que vem de Deus para nós, mas nós precisamos fazer como Deus. Nós precisamos transformar as palavras e o sentimento em atitude. Então esse é um suporte nosso. Deixar a visão do amor como um sentimento, porque quando ele é um sentimento, ele é só pra gente, né? Sem dúvida. Tem que transformar o amor sim numa atitude, né? Sem dúvida. E santidade, né? A gente tem uma visão do que é santidade. Uma visão um pouquinho mais profunda do que é santidade, porque a gente percebe hoje muitas pessoas, quando têm um encontro com Jesus ou decidem participar de uma maneira mais ativa de um tipo de religião, as pessoas procuram a santidade para estarem mais próximas de Deus, né? E muitas vezes as pessoas entendem que a santidade para estar próximas de Deus é algo como um prêmio que se busca. Então, durante esse tempo, eu vou buscar um prêmio, eu vou me santificar, eu vou ficar santinho esse tempo. Só que daqui a pouco, pecador é pecador, não tem jeito, volta a deixar de ser santo.
E aí se frustra, tem alguns problemas, né? Então nós entendemos que santidade é como o nome que nós temos na vida por conta daquele que é o nosso pai. Por um exemplo, meu nome é Oswaldo Flórido. Eu sou Flórido porque o meu pai tem esse nome. Agora, na condição de filho de Deus, porque Jesus Cristo me transformou em filho de Deus, herdeiro dos céus, eu tenho um pai. E esse pai é santo. Portanto, espiritualmente falando, o meu nome é Oswaldo Santo. Então a santidade não é um prêmio que eu vou buscar, não é algo que eu vou alcançar. Santidade, na verdade, é algo que eu sou. E é nesse tripé que eu me coloco na igreja. Amor e santidade, na condição de não ser algo que eu busco, mas na condição de algo que eu sou. Amor eu pratico, santo eu sou. Bacana. E o terceiro ponto? Que é o estudo da palavra. O Senhor nos fala que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Então, estudar a palavra de Deus, isso faz com que a minha vida seja melhor, isso faz com que o meu caráter seja melhor, isso faz com que eu seja uma pessoa melhor. Estudar a palavra de Deus e fazer com que a minha vida seja pautada, ainda que difícil, naquilo que eu leio, naquilo que eu aprendo com a voz de Deus, que é a Bíblia, isso me faz uma pessoa melhor. E é por isso que nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós buscamos a Deus através de Cristo Jesus. E o estudo da palavra é algo muito importante, mas muito importante para a vida de todo aquele que se diz filho de Deus. Bacana, então é uma receita aí que passar para vocês que está dando resultado, né, pessoal? Então é um trabalho de 18 anos, um trabalho que eu, boa parte dele, acompanhei. Nós do programa Ministrar acompanhamos muito a história da Água Viva, muitos eventos nós estivemos lá fazendo cobertura, ou pelo programa, ou até mesmo pela afinidade que nós temos por todos daquela igreja. É algo que a gente está vendo resultado, né? Mas, pessoal, não perca tempo não, a gente já vai voltar rapidinho. Espera aí, é só o comercial, rapidinho a gente já volta com esse bate-papo e nós vamos falar mais um pouquinho. Voltando com vocês aí, pessoal. Agora o bate-papo aqui, agora a gente vai mudar um pouquinho aí a direção. Falamos muito aí sobre como surgiu, como cresceu a Igreja Evangélica Água Viva, e agora nós queremos saber, pastor, o pessoal de casa aí quer saber como aí cresceu aí o pastor Oswaldo, como que foi a sua consagração. Conta pra gente aí, resume pra gente aí o que foram esses 10 anos de pastoreio. Eu estou em Pouso Alegre há 15 e há 10 anos como pastor. Eu confesso que quando eu cheguei em Pouso Alegre, eu não imaginava que um dia Deus fosse olhar e falar: você será pastor. Eu confesso que quando eu vim para cá, a minha mente, o meu coração, ele não é que eu não desejasse, eu nunca havia pensado nessa possibilidade. Eu já havia me convertido, eu me converti em São Paulo, morava em São Paulo e vivia intensamente todos os problemas de uma grande cidade. Eu fui assaltado muitas vezes. Para você ter ideia, o último ano que eu morei em São Paulo, me roubaram 5 carros. Não que eu tivesse 5, né? Mas roubaram um, eu comprei outro, roubaram. O pessoal da seguradora já não aguentava mais olhar para mim. Aí, por conta de muitos problemas que uma cidade grande traz, eu e a minha esposa, na época, decidimos
vir morar em Pouso Alegre. Nós decidimos mudar para o interior e a cidade escolhida foi Pouso Alegre, porque nós tínhamos aqui já parentes e muitos amigos por conta desses parentes que a gente já tinha alguma afinidade. E eu vim para Pouso Alegre e, como sempre, né, quando a gente chega numa grande cidade, a gente vai procurar uma igreja e eu me identifiquei bastante com a igreja Água Viva. Muito, eu me identifiquei muito com a ministração da palavra, com a visão da igreja, a maneira muito liberal de se pregar a Jesus Cristo e de poder desenvolver o nosso louvor, a nossa adoração com liberdade, com pouca religiosidade, né? Eu me identifiquei bastante com isso e aí eu passei a ser membro desta igreja e durante 5 anos eu fui passando por alguns processos na igreja. Eu sempre tive um desejo muito forte no meu coração de servir. Sempre fui assim, alguém que se coloca à disposição para fazer. E isso sempre foi algo que eu trouxe dentro de mim muito antes até de ser um cristão. Eu sempre tive essa característica. E na igreja isso se acentuou um pouco mais. Então eu passei por alguns ministérios da igreja. Eu fui levita, cantei durante um tempo. Aí eu fui chamado para fazer parte do grupo diaconal. E diácono tem como origem da palavra garçom, aquele que serve. Então eu falei, é aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar. E fiquei por muito tempo trabalhando na igreja, servindo, recebendo as pessoas, servindo ceia, ajudando nos trabalhos da igreja. E assim eu fui fazendo com o coração assim, sempre muito livre, sempre muito à disposição em fazer todas essas coisas. E aí aconteceu que um dia o bispo Maurício teve que se mudar para São Paulo. Foi enviado um pastor, que nós tínhamos uma igreja em Poços de Caldas, para ocupar o lugar dele aqui, que foi o Carlos Alberto. Ele esteve na igreja durante alguns anos e aí ele teve que se mudar para o interior de São Paulo. E a igreja ficou por algum tempo sem pastor, mas tinha lá na igreja um diácono que gostava de servir em todas as áreas. E eu me coloquei à disposição para estar pregando no domingo, para estar conduzindo a igreja, não como pastor, mas como diácono. E aí logo em seguida eu fui ungido presbítero pelo bispo Maurício, e a igreja entendeu que eu deveria definitivamente estar à frente da igreja, pastoreando. Isso se deu há 10 anos atrás. Eu quero deixar na memória de todos aqui que não fui só eu, a minha esposa também, a Roseli, que está em casa lá nos assistindo. Ela também foi ungida no mesmo dia e ela é mais da metade do meu ministério, com certeza. Ela é uma grande auxiliadora, uma mulher que me ajuda muito. É bacana o senhor até falar referente à sua esposa, né? É uma coisa que a gente vê no crescimento do evangelho, do trabalho pastoral em geral, que todo pastor, quando tem a sua esposa do seu lado, como o ministério cresce, né? Porque não é um trabalho sozinho, né? É um trabalho onde a família, quando a família pastoral abraça isso e trabalha junto, a igreja cresce, né? Com certeza. A minha esposa, ela faz um trabalho maravilhoso na igreja. Ela abraçou o chamado da mesma maneira. Ela trabalha intensamente, com muito amor. Ela faz um trabalho digno, muito digno lá. Não só ela, também meu filho, o Murilo, que está no louvor, e agora tem aí a Rebequinha também. E é interessante, né? Eu falo assim, ser filho de pastor e ser esposa de pastor é dom, né? Porque eu falo assim, às vezes nem tem nome, né? A mulher do pastor, o filho do pastor. Eu falo que é um dom. E eu falo assim, a minha mãe, ela é pastora, né? Mas não tem ali as suas ovelhas. Mas eu vejo até através do meu pastor, através da família do meu pastor, como que ser filho de pastor às vezes é difícil, né? Porque a gente, como filho, a gente tem ciúmes do nosso pai, da nossa mãe. A gente tem que dividir isso com a igreja inteira, né? E a palavra de Deus fala, né? Quando o apóstolo Paulo ensina a Timóteo com relação a como devem ser as características de um bispo, de um diácono, né? Ele ensina que ninguém consegue pastorear a igreja do Senhor se antes de tudo ele não for pastor sobre a sua própria casa. Então, assim, ser pastor não é uma regra.
eu sou pastor, eu faço isso, porque todos os dias, toda hora, todo tempo, a gente está diante de situações inusitadas. Como pastor, a gente está diante de situações que a gente nunca viveu. Não é? Ser pastor não é seguir uma regra, uma tabela. Ser pastor é você ter o Espírito Santo vivendo em você de uma maneira tão intensa que até a mim ele surpreende com as atitudes que eu nunca vivi e que de repente eu tenho que administrar. E ser pastor em casa é isso. Eu tenho que olhar para o meu filho, eu tenho que olhar para a minha filha e entender as necessidades, não só as necessidades físicas, mas as espirituais, as experiências emocionais, as necessidades emocionais, quer dizer, e assim a gente tem que ir conduzindo, ser primeiro pastor em casa, para depois ser pastor na igreja. Isso, né, da maneira eficiente, se é que nós estamos sendo diante dos olhos do Senhor. E também, assim, deixar até claro para todo mundo, gente, pastor também é homem, né? Assim, pastor, gente, também tem dor de cabeça, pastor também fica doente, pastor também tem dor de barriga. Gente, o povo acha assim, o pastor, ele é 24 horas, né? E eu já vi várias vezes, várias frases assim, né? Nossa, o pastor, quando alguém tem uma necessidade na igreja, independente da hora, ele tá sempre ali, né? E às vezes o pastor precisa ali de um colo, e quem ele busca, né? Eu sempre penso no seguinte, né? Enquanto muitos homens de Deus buscam incessantemente serem como Deus, serem semideuses, né? Eu vejo um Deus que por um tempo se fez homem. E isso me faz refletir na necessidade de eu ser um excelente homem antes de ser um semideus. Eu sou homem antes de ser pastor, antes de ser um ser espiritual, eu sou homem. Então, é muito legal eu poder ser homem e compartilhar com a igreja das minhas necessidades. Como por um exemplo, domingo à tarde, tem que ir para a igreja pregar. Tem muitas vezes que eu quero ir para o clube nadar. Eu quero ir para o clube nadar. Com certeza, às vezes a necessidade como homem, né? Então, mas muitos com a ânsia de desejarem ser um semideus, quando pensa que quer ir para o clube nadar, entra em crise. Eu não posso pensar isso, eu estou em pecado. Não, eu sou homem antes de ser um homem de Deus. E eu tenho essas vontades e essas necessidades. E é preciso fazer isso. E é preciso, sim. Eu falo assim, gente, pastor tem que tirar férias. Não é que... Pelo menos uma vez no ano, gente. Que isso tem que... Eu falo pro meu pastor assim, pelo amor de Deus, pega tua família e some. É isso mesmo. Fica aí uns 10 dias. Continua aconselhando ele assim. Porque, gente, eu falo assim, se ele tá... o pastor, ele absorve tanta coisa das pessoas, porque ele é conselheiro, ele ouve todos os problemas, e é tudo quando você vai só absorvendo aquilo, chega uma hora que você precisa extravasar, que você precisa falar assim, não, eu preciso sair um pouco disso e parar um pouco de pensar, não é egoísmo, né? É parar um pouco de pensar nas pessoas, eu preciso olhar um pouco para mim, preciso me alimentar, preciso me restaurar. É necessário, né, pastor? Dar uma fugida às vezes. É necessário, porque assim, o nosso ofício é transmitir aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando as pessoas param para ouvir a pregação, o aconselhamento, as atitudes, elas estão olhando para um homem, mas esperando sempre algo de Deus. E como homem, se eu não me renovo, eu me canso, naturalmente. Aí eu passo a não ter a qualidade que as pessoas precisam. Então, não é um luxo o descanso, o pastor olhar no espelho, no fundo dos olhos dele e falar assim, você é homem. Deus, no 7º dia, descansou. Deus descansou, por que a gente não tem que descansar? Mas é bênção, pessoal. Então a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, sabendo um pouquinho do que é esse trabalho de pastor, né? Não é nada fácil, a gente tem toda aí a gente acompanha muitos pastores, a gente sabe que não é fácil, é um dom mesmo. Eu falo assim que não é a pessoa acordar de manhã, você é um pastor hoje, não, é um preparo de anos, e é algo assim que não só o preparo da carne, mas é algo que Deus
coloca, porque tem muitos homens aí que a gente vê que se levantou para ser pastor, mas infelizmente ainda não receberam aquele dom, né? Porque tem que ser muito, muito ligado ali com o pai para ter essa vocação. Mas é muito gratificante, é muito bom, é extremamente gratificante, a palavra é essa. Nas minhas orações eu sempre digo isso para todos que estão ali ouvirem. Deus, eu entro na tua presença com meu coração grato, porque é gratidão mesmo, porque o que o Senhor faz, o resultado de todas as coisas, é muito gratificante, é muito gratificante. Eu costumo dizer para as pessoas lá na igreja que nós precisamos aprender a olhar para a vida, não no dia a dia, porque todos os dias tem alguma coisa que nos entristece, todos os dias. O apóstolo Paulo nos ensinou isso com relação ao dia mau. Todos os dias tem alguma coisinha que nos entristece. Nós precisamos olhar para a vida com foco um pouco maior no que é o bloco de tempo. No bloco de tempo, você vê todos os benefícios que Deus proporcionou à tua vida. E como pastor eu vejo isso. Amém. O programa está terminando, mas antes de terminar, pastor, a gente sabe que semana que vem vai ter uma festividade gostosa na igreja, para estar comemorando esses 10 anos, né? Fala pro pessoal aí qual que vai ser essa programação dessa festividade, passa pro pessoal os horários, não só da festividade, mas todo ali o cronograma da igreja, o endereço, para as pessoas estarem sabendo e poder participar com você aí nesse dia tão especial. Eu quero fazer esse convite especial mesmo, porque é um tempo de gratidão a Deus por esses 10 anos aqui em Pouso Alegre, pastoreando a Igreja Água Viva. Você que já esteve conosco há algum tempo, você que está lá conosco, eu quero começar pelo endereço. A Igreja Evangélica Água Viva fica na Avenida Moisés Lopes, número 610, na Árvore Grande, no bairro Árvore Grande. É fácil de chegar, muito fácil de chegar. Se você for pela Ayrton Senna, a DIC 1, no final dela você é obrigado a virar à sua direita, é o único caminho. Na sua direita do final da Avenida Ayrton Senna, na DIC 1, você já está na Moisés Lopes. Você vai andar mais 500, 600 metros aproximadamente, do teu lado esquerdo está ali a Igreja Evangélica Água Viva. São 10 anos de ministério. Será no dia 30/7 essa festividade, é um culto de ação de graças. Nós escolhemos fazer no dia 30, que é num sábado, para não atrapalhar o culto da tua igreja, para que você não perca o culto principal na tua igreja. Você que é da Igreja Água Viva, é o teu culto principal no dia 30/7. Será às 7h30, 19h30 da noite. Às 7h30 da noite, 19h30. Espero vocês, todos vocês lá, vai ser uma grande alegria recebê-los lá. E nós temos na nossa programação, na igreja, culto de quinta-feira, que é o culto de oração, e aos domingos, culto da família. Quinta-feira às 20 horas e de domingo, culto da família às 19 horas. Aí no decorrer da semana nós temos algumas atividades, que de terça-feira nós temos células, né, culto nos lares, que é às terças-feiras, de sábado nós temos curso para obreiros e temos lá muitas atividades. Mas eu queria te convidar para estar no nosso culto de oração quinta-feira à noite e no culto da família aos domingos às 7 horas da noite. Bacana, pastor. Então você pode ter certeza que eu aí diante de vocês quero estar muito mesmo, vou estar dia 30, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Eu quero ver vocês lá. Hoje é um convite que eu coloco para vocês hoje, pessoal. Então, sábado, sem ser nesse, no outro, dia 30, eu espero vocês lá. E nós vamos estar com também a TV Ministrar lá, fazendo uma cobertura bacana. Para aqueles que, por algum motivo, não puderem ir, vai estar depois assistindo em casa. Pastor, muito obrigada pela tua presença. E eu quero dizer que a casa aí está de portas abertas para o Senhor. Sempre que quiser, só bater e vem. Então, pessoal, fica meu beijo aí. TV Libertas aí, muito obrigada por tudo. O programa Ministrar está aí de segunda a sábado para vocês, pessoal.